Quanto investir para ganhar R$ 100 todos os meses com ações? Eu trouxe aqui 3 ações de empresas muito interessantes para você estudar, conhecer, ver indicadores a fundo de cada uma dessas empresas para você saber quanto precisa ter investido nestas empresas para ganhar R$ 1.200 livres de impostos dessas ações e sem precisar fazer nada. O dinheiro cai na sua conta sem você precisar trabalhar por isso. Quer saber tudo sobre elas? Então roda a vinheta. Eu sou o Ivo Ruiz e você está no canal Mais Águia deste YouTube, então já sabe, seja muito bem-vindo à Consultoria Ruiz. Se você ainda não conhece o nosso canal, aqui eu vou direto ao ponto. Vamos falar aí da primeira ação que eu trouxe nesse vídeo de hoje, que é a CPFL Energia. O ticker na bolsa dessa empresa é CPFE3, tá? E caso você não conheça essa empresa, eu vou explicar tudo o que ela faz para você nos mínimos detalhes. A CPFL Energia é uma holding que, por meio das suas subsidiárias, gera, distribui e comercializa energia elétrica. Ela também provê serviços relacionados ao setor elétrico. Com 5 distribuidoras, a empresa atende 679 municípios em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. No segmento de geração de energia convencional, ela detém participação em 8 usinas hidrelétricas, além de 2 termoelétricas. No segmento de geração de energia de fontes renováveis como eólica e biomassa, atua a CPFL Renováveis, tá? CPFL é uma empresa líder no setor elétrico no Brasil, com um portfólio diversificado e de qualidade. E agora, Marco, coloca na tela o resultado do segundo trimestre de 2022 da CPFL. A CPFL Energia registrou um lucro líquido de 1,3 bilhão no segundo trimestre de 2022. Esse lucro ele teve uma alta de mais de 12% em relação ao mesmo período, ao mesmo trimestre, o segundo trimestre de 2021. E vamos comigo aqui para a tela para analisar o gráfico de cotação da empresa. Hoje ela está cotada a R$ 36,21. Ela pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 10,88%, né? Foi um dividendo de R$ 3,94 por cada ação. Uma valorização nos últimos 12 meses de 37%, uma excelente valorização. E olha como vem a cotação da empresa nos últimos 5 anos. Como podemos ver aqui, ela saiu ali da casa dos R$ 21 lá em 2017 e subiu, cresceu bastante, né? Ela despencou aqui em 2020, né, por conta da pandemia global que tivemos, né, do problema de saúde global, mas já se recuperou e já ultrapassou o seu topo histórico pré-pandemia. Vamos agora aos indicadores fundamentalistas da empresa, né? O que eles mostram, o que eles indicam para a gente? A empresa está indo bem, ela está com uma dívida equilibrada, está com uma boa rentabilidade, ela traz um retorno para o seu acionista, a ação está barata? É isso que vamos ver olhando os indicadores fundamentalistas. Então coloca na tela para mim, Marco. O PL da empresa está em 8,26, o que indica o PL, né? O que é o PL? O PL é o preço sobre lucro. Esse indicador ele mostra o preço da ação sobre o lucro dela, né, dividido pelo lucro dela, e mostra se a ação está barata ou se está cara, né? O PL ele mostra em quanto tempo, em quantos anos você teria o dinheiro que você investiu de volta. Ou seja, no caso da CPFL, você teria o dinheiro de volta em cerca aqui de 8 anos, claro, se o preço da ação se mantiver o mesmo e se o lucro se mantiver o mesmo. E agora vamos olhar outro indicador, que é o preço barra valor patrimonial, P/VP, está em 2,98. O que é o P/VP? Ele é o preço sobre o valor patrimonial. Ele mostra a relação do preço atual da empresa referente ao seu valor patrimonial, se a ação está cara ou barata, né? Até 1, a gente considera que a ação está barata, né? Ou seja, ali até 0,99 a ação está barata. Em 1, a ação está sendo negociada no seu preço justo. E acima de 1, ela está sendo negociada mais cara do que vale o seu patrimônio. Nesse caso aqui, ela está em 2,98, ou seja, ela está sendo negociada acima do seu valor patrimonial. Então é um indicador que mostra que a ação não está tão barata assim. Claro, referente em relação ao seu patrimônio, ao seu valor patrimonial. O endividamento da empresa, né?
a gente vê aqui uma dívida líquida barra patrimônio líquido de 1,45, uma dívida aí um pouco alta, tá? É bom a gente analisar isso aqui. A dívida líquida barra EBITDA já está melhor, tá? Para uma empresa de energia elétrica, é comum essa dívida mais alta. Por que é comum? Empresas do setor de energia elétrica, elas podem tomar mais dívida. Por quê? Porque elas têm uma previsibilidade em sua receita maior, porque ela fecha um contrato ali com o governo um pouco maior, de 5, 10, 15, 20 anos, tá? Então, como ela tem uma previsibilidade de receita, ela sabe o que ela vai ganhar daqui a 5, 10 anos, ela adquire mais dívida, né, para investir nas suas operações ao invés de usar o dinheiro próprio, tá? Então, esse indicador aqui, até 3 em uma empresa de energia elétrica, é aceitável, tá? Então, passa no nosso filtro aí sem problema nenhum. Liquidez corrente, que é um indicador que mostra quanto que a empresa tem de dinheiro em caixa para honrar os compromissos no curto prazo. Significa que a empresa tem menos dinheiro em caixa do que ela necessita. Ela está em 0,94, ou seja, ela tem apenas 94% do dinheiro que ela precisa para honrar os compromissos no curto prazo. É um ponto de atenção para você, tá? Em 1 significa que a empresa tem 100% e acima de 1 ela tem mais do que precisa para honrar os compromissos, as dívidas no curto prazo. O curto prazo é o período ali de 12 meses. Olhando os indicadores de rentabilidade, temos um ROI de 36%. Isso significa, né, um ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, é quanto que a empresa consegue gerar de retorno com o patrimônio que ela tem, né? E o patrimônio líquido dela, né? Todo o seu maquinário, toda a sua estrutura, todo o dinheiro que ela investe em suas operações. Vamos supor que ela investiu ali 100 mil reais. CPFL, ela consegue trazer de retorno a cada 100 mil reais investidos, 36 mil reais de retorno. Isso é um ROI excelente, tá? A gente considera um ROI acima de 10%. Ele está em 36%, então super aprovado, um ROI muito bacana. E agora vamos ver outro indicador de rentabilidade, que é o ROI, que é o retorno sobre o capital investido, que está em 17,91%. O ROI que é um indicador que mostra o retorno sobre o capital investido. A gente considera um ROI bom acima de 2%, né? Um ROI inferior a 2%, a gente considera um ROI destruidor de valor. A empresa, com o capital investido nela, ela destrói o valor, mas acima de 2% a gente já considera positivo. O ROIC da CPFL está em 17%, mais de 17%, como vocês podem ver aqui, né? 17,91%, então está aprovado. E o crescimento de lucro, né, dos últimos 5 anos foi muito bom, em 41%, então um crescimento de lucro aí muito bom, aprovado também. Os únicos pontos de atenção é a liquidez corrente, mas está fácil da empresa resolver isso aqui, tá? E uma dívida um pouco alta aí, tá? Que a empresa precisa aqui se analisar o histórico de dívida da empresa e ver se vale a pena ou não, porque uma empresa muito endividada pode falir, tá? Pode chegar à falência. Então analise com cuidado esses indicadores. Outro ponto que a gente falou antes da CPFL, que era o dividend yield, que está em 10,88%. É um dividend yield muito bom. Consideramos um dividend yield acima de 6%, bacana. E o que é um dividend yield? Esse indicador ele mostra o percentual de dividendos que uma empresa pagou para os seus acionistas em relação ao preço da ação, né? Ou seja, em relação ao preço atual da ação, essa empresa pagou nos últimos 12 meses 10,88% de dividend yield. É um excelente dividendo. E como vocês podem ver, ela não é uma boa pagadora de dividendos constantes, né? Ela paga aqui bons dividendos, mas ela falha muito. Como você pode ver, de 2015 a 2019, ela falhou muito no seu dividendo. E agora começou a recuperar em 2020, 2021 e 2022. Ela tem uma média boa, mas você olhando o histórico, não é um histórico bacana. Ei, curtiu essa empresa? Curtiu a CPFL Energia? Então comenta aqui se você investiria nessa empresa. Mas antes de passar para outra empresa, eu preciso falar quanto você precisa ter investido, né, na CPFL para receber R$100 todos os meses livres de impostos, já esquecendo a principal parte do vídeo. Considerando que ela pagou 10,88% nos últimos 12 meses, para você ganhar R$100 todos os meses investindo na CPFL, você precisa ter 305 ações da empresa, que dá um total investido de R$11 mil. Nas ações da CPFL, você teria recebido nos últimos 12 meses R$1.200 livres de impostos. Vamos à segunda empresa do vídeo de hoje, que é a Transmissão Paulista. Ticker na bolsa é TRPL4 e esta também é uma das melhores empresas para se investir na Bolsa de Valores, na minha humilde opinião. Caso você não conheça a Transmissão Paulista, não tem problema nenhum. Eu vou falar tudo sobre a transmissão para você e analisar ela junto com você nesse vídeo. A ISA-CETEB, também conhecida como Transmissão de Energia Elétrica Paulista, é uma concessionária de transmissão de energia elétrica. Antigamente era denominada por empresa
a companhia é responsável pelo transporte anual de cerca de 25% de toda a energia produzida no país. Também responde por 60% da energia consumida pela região sudeste e quase 100% do estado de São Paulo. Possui um centro de operação e transmissão em Jundiaí, São Paulo. Está presente em 17 estados brasileiros. Transmissão Paulista é, sem dúvidas, uma das empresas que mais pagam dividendos recorrentes nos últimos anos, né? Então, trazer a Transmissão Paulista aqui é muito bacana para você entender quanto você precisaria ter para ganhar R$ 1.200 por ano investindo nela, tá? Vem comigo aqui. O preço atual da ação está em R$ 23,26. Pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 6,38%. Foi um dividendo por ação de R$ 1,48. A valorização nos últimos meses, né, uma valorização tímida de 3,98%, e o retorno da sua cotação para o acionista nos últimos 5 anos é estrondante. Saiu ali dos 10, 11 reais aproximadamente lá em 2017, e olha como explodiu de lá para cá. A empresa mudou de patamar. Olha o retorno que o acionista teve nos últimos anos. Vou mostrar para você o payout da Transmissão Paulista. Mas se você não sabe o que é o payout é o percentual, a parte do lucro total que a empresa teve, que ela distribuiu para o acionista. Vamos supor aqui que ela tem um payout de 50% e teve um lucro de 10 milhões. Ou seja, 5 milhões ela distribuiu para os acionistas. Esse é o payout. Vamos comigo aqui na tela. O payout da Transmissão Paulista é de 58%, ou seja, quase 60% do lucro ela distribui para o seu acionista, né? Como vocês podem ver aqui, ó, 2018 foi 65%, 56% em 2019, 49% em 2020, 2021 subiu para 60%, né? E 2022 a gente ainda está no decorrer do ano. Vamos analisar agora os indicadores fundamentalistas da Transmissão Paulista, tá? Você ficar com dificuldades para entender algum dos indicadores, é só voltar na primeira ação que eu expliquei ali certinho cada um dos indicadores, tá? Vamos aqui para a tela olhar os indicadores da transmissão. O PL da empresa, o preço sobre lucro, está em 5,42. Abaixo de 10 é um PL bom, ou seja, a empresa está barata. O preço barra valor patrimonial está em 0,98, indicando também que a empresa está sendo negociada abaixo do que vale o valor patrimonial dela, ou seja, está barata. Uma dívida líquida barra patrimônio líquido de 0,44, uma dívida líquida baixa, tá? Barra patrimônio líquido, dívida líquida barra EBITDA de 1,79 para uma empresa de energia elétrica também está aprovada. E uma liquidez corrente, né, muito mais acima de 1, né? Se estivesse abaixo de 1 seria um problema, mas está em 7,49, ou seja, está muito tranquilo. A empresa tem muito mais caixa do que precisa para honrar os compromissos de curto prazo. O ROI da empresa está em 18,13%, acima de 10 já é considerado, né, um ROI muito bom, então está em 18, está ótimo. O ROIC de 15,71%, um excelente ROIC também. E ela teve uma queda de receita aí nos últimos 5 anos, né? Muito desta queda foi de 2018 para cá, como vocês podem ver. A empresa sofreu muito, né? Principalmente da crise sanitária que a gente teve recentemente para cá. E agora, quanto você precisaria ter investido na Transmissão Paulista para receber R$100 todos os meses livres de impostos? Para receber R$100 todos os meses ou R$1.200 ao ano investindo na Transmissão Paulista, você precisa ter investido R$19 mil, o que dá ali cerca de 817 ações da empresa. E aí você receberia ali todo mês R$100 livres de impostos. Lembrando, pessoal, que as empresas que estou falando nesse vídeo, elas não pagam dividendos mensais, porque apenas 3 empresas na Bolsa de Valores de mais de 400, apenas 3 pagam dividendos mensais. Então, essas empresas ela pagam esse valor durante o ano, mas somando esse valor que ela paga durante o ano todo, dividido por 12, você teria ali R$100 todos os meses. E agora vamos falar aí a nossa terceira empresa, mas antes, para tudo. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o dedão no like, eu venho pedir encarecidamente que você deixe o seu like, tá? Se você chegou até aqui e sair desse vídeo sem deixar o like, o YouTube vai entender que o nosso vídeo não é legal para você. E ele vai parar de entregar o nosso vídeo não só para você, mas para outras pessoas. E isso vai acabar atrapalhando muito o nosso canal. Então, para valorizar o nosso trabalho, de trazer esse roteiro aqui, com todas essas informações de graça para você,
eu peço apenas o seu like, tá? Pois ajuda muito, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. E agora você quer saber como investir para ganhar 10 mil reais por mês na sua aposentadoria investindo? Quer saber como ganhar 10 mil reais por mês? Eu deixei um relatório aqui na descrição gratuito. Clica aqui no primeiro link da descrição, baixa esse relatório de graça que você vai saber como investir para ganhar 10 mil reais todos os meses na sua aposentadoria. E agora vamos à terceira ação do vídeo de hoje, que é a Marfrig. Ticker na bolsa da Marfrig é MRFG3, e se você não conhece essa empresa, não tem problema, eu vou falar tudo sobre a Marfrig aqui para você. A Marfrig Global Foods é uma multinacional, né, do setor de alimentos, especializada em carne bovina. Atua no segmento de food service, varejo e processamento. A Marfrig é a segunda maior produtora de carne do mundo e é sediada na cidade de São Paulo. O modelo de negócios está organizado em 24 unidades primárias de processamento, 12 unidades de processamento e 10 centros de distribuição. A companhia possui escritórios de vendas na América do Sul, América do Norte e Ásia. Ela está presente em mais de 100 países. A Marfrig opera majoritariamente, né, em duas regiões do mundo, na América do Norte e na América do Sul. E ela realiza o processamento e desova dos bovinos de cortes nos Estados Unidos, Brasil, Uruguai e Argentina. Uma ação da Marfrig está cotada, como vocês podem ver aqui, a R$ 12,66. Nos últimos 12 meses a ação aí despencou cerca de 30%, mas pagou um belo dividendo, né? Considerando o dividend yield que ela pagou nos últimos 12 meses, com o preço atual da ação está em 31,50. Por mais que a ação caiu bastante nos últimos anos, quem investiu há 5 anos atrás ainda está com um bom lucro, né? Como vocês podem ver aqui, ela saiu ali de R$ 5,80 e explodiu aqui, chegando à casa dos 23, quase R$ 24, e deu uma recuada aí nos últimos 12 meses, tá? Vamos ver se a ação está barata. Olhando os indicadores fundamentalistas da empresa, ele está com um PL de 1,25, ou seja, o preço da ação barra o lucro está muito barato. Se o lucro e o preço continuarem os mesmos, em cerca de um ano, menos de um ano e meio, você teria de volta o dinheiro que investiu na empresa, tá? Um PL muito baixo. Um preço barra valor patrimonial de 1,20, ou seja, a ação está um pouquinho apenas acima do seu valor patrimonial, mas ainda considero bem barata, tá? A empresa tem uma dívida líquida barra patrimônio líquido absurda, muito, mas muito alta, de 5,87, tá? É um indicador de dívida muito, mas muito alto, então tomem muito cuidado. Dívida líquida barra EBITDA também alta, para uma empresa de commodity, né, carne bovina, tá alta a sua dívida. Ela tem uma liquidez corrente de 1,28, ou seja, ela tem mais do que precisa para honrar os compromissos no curto prazo. Ela tem um ROI muito bom, ou seja, a cada 100 mil reais que ela investe, 95% ela consegue gerar de retorno. E um ROIC também muito bacana, tá? De 16,31%. E agora, quanto você precisaria ter investido na Marfrig para ganhar 100 reais todos os meses livres de impostos, sem fazer nada? Para receber esse valor, você teria que ter investido na empresa cerca de 4 mil reais, que daria um total ali de 632 ações aproximadamente, ou seja, com 632 ações da Marfrig, nos últimos meses você teria recebido R$ 1.200, tá? Nos últimos 12 meses, ou seja, R$ 100 por mês livres de impostos. Isso é bom, mas bom demais, não é verdade? Pessoal, mas eu só quero lembrar vocês, o Dividend Yield é um indicador que mostra o passado, quanto que a ação pagou nos últimos 12 meses em relação ao preço atual dela, tá? Então tomem cuidado aí, é sempre bom analisar o histórico de pagamentos de dividendos da ação que você pretende investir, para ver se é recorrente ou não, se ela pagou apenas esse mês ou se ela paga esse valor constantemente, né, ano após ano, um valor próximo ali, tá? Tome cuidado aí, sempre analise a fundo cada empresa antes de investir nela. E se curtiu o vídeo, deixa um comentário aqui, quais as próximas empresas que você quer ver nesse quadro, tá? Quais as outras 3 empresas que você quer que eu traga aqui uma análise completinha? Comenta aqui embaixo. E vamos voar!